na Acelabro. Pessoal, como foi combinado, a gente está com aquela série aqui falando sobre diagnósticos para a Covid-19 e eu quero conversar aqui com a biomédica Iracema Parente. Iracema, eu queria saber de você essa sua visão geral sobre a pandemia, em primeiro lugar. Como que a comunidade científica está reagindo? Qual que é a sua opinião? Bom, Alex, em relação à pandemia, se tratando de algo que todo mundo foi pego de surpresa, né? Graças a Deus, eu acho que a gente está lidando bem com isso, porque hoje a gente tem tecnologias e métodos capazes de atender a população de forma rápida. Então, eu sou um pouco otimista em relação a isso, porque a gente tem alguns aliados ao nosso favor. A resposta está rápida, né? A resposta está rápida. Primeiramente, a gente entendia que era uma doença pulmonar, mais uma gripe que veio aí, uma gripezinha. Mas agora a gente entende que é diferente, uma doença sistêmica. Baseado nisso, o que as empresas, como a Acelabro que você representa, como ela tem tratado a doença, né? Existem protocolos para isso? Hoje, sim, existe protocolo, mas o diferencial em relação à Acelabro é que o nosso cliente sempre está em primeiro lugar e a gente se qualificou muito para dar principalmente o suporte que o cliente precisa. Então, dia e noite, a nossa equipe trabalha em cima de artigos de contato com o fornecedor em contato com o pessoal da Coreia, de vários lugares do mundo, para a gente conseguir dar a resposta que o cliente precisa e que ele precisa passar para o paciente dele e assim no final a gente conseguir salvar vidas. Como a Covid-19 é uma doença sistêmica que ataca vários órgãos, quais são os diagnósticos que a gente tem, que a gente pode usar na batalha contra a Covid-19? Certo. Hoje em dia existe um protocolo que já é sabido de certa forma, apesar de ser uma doença muito nova, a gente não, né? A OMS desenvolveu alguns protocolos para que isso fosse tratado e de certa forma, além do teste de Covid, usa-se muito o dedímero, está se usando muito o ProBNP, que são marcadores cardíacos, e também a parte de coagulação, né, que evita trombose, o diagnóstico de trombose, para que, de certa forma, feche o diagnóstico de forma rápida e consiga tratar a tempo antes de evolução grave do paciente. Certo. Então, entendendo, a gente tem o exame de Covid, propriamente dito, que a gente pode fazer o RT-PCR e os exames sorológicos, conforme a fase, que a gente vai ver na sequência, tá, pessoal? E a gente tem os exames para ver o estado clínico do paciente, correto? Aí entram os marcadores. Por exemplo, a gente tem protocolo cardíaco, CK, CKMB, para ver o funcionamento de troponina, o funcionamento cardíaco. Né? Incluso a isso, a gente tem um marcador trombolítico, que é o dedímero, que entra nessa função, nessa marcação do protocolo de coronavírus, para ver a questão da coagulação sanguínea também, da formação de trombos. Mas fala um pouquinho mais dessa situação, como que ele é usado, questão de UTI, isso, no protocolo de Covid, para a gente chegar a um diagnóstico mais seguro. Certo. A gente representa hoje o equipamento iChroma, que é da marca Covalent, né, aqui representado no Brasil. E o iChroma, ele é um equipamento de imunoensaio por fluorescência, que ele, além do teste de Covid sorológico, né, ele também é aberto a demais protocolos, como dedímero, como troponina, aí entra coisas que não são aliadas à Covid, mas beta-HCG, hemoglobina glicada e uma série de outros testes que podem ser utilizados no equipamento. O iChroma, ele é conhecido como um equipamento que te dá uma liberação de forma quantitativa. Então você consegue acompanhar a que gravidade o seu paciente está. Se tratando de dedímero, um dedímero para Covid, ele tem um dedímero muito alterado, muito alto, valor muito alto. Então, dependendo do valor que esse paciente se propõe ali naquela hora do resultado, o tratamento ele é direcionado. O tratamento ele é direcionado de acordo com a evolução do paciente. Tanto o resultado
resultado de Covid, só que a Covid ela é liberada de forma qualitativa. Porém, o iChroma ele solta quantitativamente o resultado de IgG e IgM, né? Mas ele é considerado teste sorológico, ele se enquadra na sorologia. Essa quantificação que se diz serve para fazer um acompanhamento do quadro clínico do paciente. O que nos testes rápidos visuais não se tem. Se tem simplesmente positivo ou negativo de forma indeterminada ali. Ele, como nós temos a liberação quantitativa, consegue fazer o acompanhamento, a evolução ou a regressão da doença. E assim com o dedímero e com todos os marcadores ao qual ele se dedica a fazer. Entende? Além de ele nos dar o protocolo totalmente íntegro, né? Ou seja, um exame basal e o acompanhamento. Por exemplo, no caso do IgG, que existem muitos casos em que estão diminuindo o IgG do paciente Covid positivo. Nesse equipamento a gente consegue acompanhar gradativamente quanto isso cai e quanto tempo leva para o IgG sumir do paciente. Então eles não dão essa alternativa. Interessante. E também a positivação. Né? Exatamente, a positivação. Existem casos de pacientes com sintomas que o M a gente consegue, o IgM, que é de fase aguda, proteína de fase aguda, imunoglobulina de fase aguda, a gente consegue acompanhar essa crescida e depois a queda da M e em seguida a conversão para IgG, que é de memória sorológica. Isso é interessante para as empresas, né? Para acompanhar o paciente. E como é o equipamento também, o Alex, de point of care, os resultados se dão de forma muito rápida. Então, o período de incubação para o teste de Covid, por exemplo, ele é de apenas 10 minutos. Então, desde a coleta, realização do equipamento, a finalização desse resultado, o tempo ele é muito importante. Não só o Covid, dedímero, todos os outros analíticos, eles variam entre 10 e 15 minutos de incubação. Isso, e como pode ver, ele é point of care mesmo, ele nem precisa estar ligado na tomada para estar funcionando, para ele estar em funcionamento pleno. Pois é, o que eu falo uma das críticas que eu falo, a conduta de todos os setores dessa pandemia é isso. Às vezes fizeram leitos suficientes, até suficiente, que até hoje a gente não viu nenhum setor raro, talvez os casos em Amazonas faltar leito propriamente dito, está bem controlado isso, mas não tem centrais de testes, com aparelhos, com tecnologia que a gente tem. Né? Então talvez isso possa haver uma mudança aí. E esse aparelho pode ser usado por clínicas, por hospitais, UTIs de hospitais, tudo? Sim, pode, dependendo do tipo de alvará que o local tenha para liberação de laudo, sem problema nenhum. Sendo na área da saúde, ele é totalmente cabível. Pessoal, eu estou aqui com o Ailton Flávio, também, que é o CEO da Acelabor, certo? E eu queria que você falasse mais dessa empresa que você trabalha com ela. Sim. Nós somos distribuidores da Covalent, Biocis no Brasil. A Boditec é o fabricante desses kits e nós trabalhamos com eles já há muitos anos. Esse equipamento não veio por causa do Covid, ele veio anteriormente para fazer outros testes e agora está fazendo a leitura do Covid. E quando começou a pandemia, Alex, nós usamos todo o conhecimento que a gente tem e no começo, quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid e que só havia os testes rápidos, nós decidimos não trabalhar a princípio com isso. Sempre puxando na lembrança do que aconteceu com HIV, com dengue, a gente sabia que os testes rápidos, quando chegam, eles têm muitos problemas até ficarem estáveis. Mas, quando chegou esse teste para esse equipamento e com a qualidade que a gente conhece do fabricante, nós decidimos trabalhar fortemente com ele. Ele nos dá a segurança dessa quantificação do resultado e nos dá a segurança do fabricante, porque realmente, tanto o fabricante quanto o importador no Brasil são empresas extremamente sérias e que nos dão todo o suporte necessário, seja tecnicamente quanto cientificamente, no âmbito geral. A gente tem muita tranquilidade de trabalhar com eles. Muito obrigado. Pessoal, eu quero que vocês fiquem de olho na gente. A gente está recomeçando o canal agora no YouTube. E outra coisa, a gente vai trazer informações para vocês, lógico, informações técnicas, mas informações de mercado, de quem está vivendo ali. Óbvio, teoria, mas junto com a prática. É isso que a gente prometeu e a gente quer estar fazendo. Obrigado, Ailton. Obrigado, Iracema, pela presença. Nós que agradecemos e espero que o Saúde em Evidência continue em pleno crescimento e pode contar conosco.